Olá, somos Andresa, Giovana e Rosiele, alunas do curso técnico em Mecânica de Precisão, e vamos explicar o funcionamento de uma fonte VCC. Todos os dispositivos elétricos que utilizamos em nosso dia a dia precisam de uma fonte de alimentação VCC para que funcionem adequadamente. A principal função de uma fonte é converter a tensão alternada fornecida pela rede elétrica em tensão contínua, convertendo 110 a 220 volts em 3,3, 5 ou 12 volts, tensões comumente usadas nos aparelhos eletrônicos. Agora que já sabemos a importância da fonte, vamos entender o funcionamento dos seus elementos de forma isolada. O transformador transfere a potência elétrica de um circuito para outro, alternando valores máximos de tensão e corrente. Duas bobinas colocadas próximas uma da outra fazem com que, ao aplicarmos uma tensão alternada na bobina primária, a corrente estabelecida gere um campo magnético variável. Esse campo bombardeia a bobina secundária, obrigando os elétrons desta a se movimentarem, formando uma diferença de potencial nos terminais da bobina secundária. O diodo permite o fluxo de corrente apenas em uma direção, com isso torna contínuo o sinal alternado. Possui dois terminais, o anodo, que é positivo, e o cátodo, que é negativo. Por dentro do diodo, a corrente convencional só flui do anodo para o cátodo. A ponte de diodo é um conjunto de 4 diodos, que permite que um sinal alternado seja aplicado e se obtenha um sinal retificado, contínuo. O capacitor é formado por duas chapas metálicas separadas por um finíssimo material isolante, chamado de dielétrico. Tem a capacidade de acumular cargas elétricas, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. Diodo Zener é o regulador de tensão. Tem a função de estabilizar a tensão entre os pontos os quais é ligado. É um diodo que trabalha polarizado reversamente. O regulador de tensão tem a mesma função do Zener, porém mais robusto e possui 3 terminais, a entrada, a saída e o comum. E como é o funcionamento da fonte? As fontes de alimentação lineares pegam os 110 volts ou 220 volts da rede elétrica e, com a ajuda de um transformador, reduzem essa tensão para, por exemplo, 12 volts. Esta tensão reduzida, que ainda é alternada, passa então por um circuito de retificação, composto por uma série de diodos, transformando esta tensão alternada em tensão pulsante. O próximo passo é a filtragem, que é feito por um capacitor eletrônico, que transforma esta tensão pulsante em quase contínua. Como a tensão contínua obtida após o capacitor oscila um pouco, essa oscilação é chamada de ripple. Um estágio de regulação de tensão é necessário, feito por um diodo Zener ou por um regulador de tensão. Após esse estágio, a saída é realmente contínua.